Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre provas, sobre como que a gente faz uma prova, como que a gente resolve questões de provas. Todo mundo está acostumado a fazer provas, né? Desde ali do ensino fundamental a gente está sempre fazendo provas, mas às vezes a gente não sabe muito bem como a gente se organiza para fazer uma prova, como que a gente lê de forma mais eficiente, né? Como que a gente então pode se preparar para na hora a gente ler as questões de uma forma que dê um resultado melhor. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Primeira coisa, primeira dica, leia toda a prova antes de começar a respondê-la. Por quê? Porque quando você pega uma prova, às vezes você vê que ela tem várias páginas, tem muitas questões, já fica um pouco nervoso, isso já traz uma ansiedade. E se você ler toda a prova, você vai ter uma real noção de qual é a extensão dessa prova, qual é a dificuldade dessa prova, quais questões estão ali, quais você já percebe de cara que você vai responder com facilidade, quais você não vai. Isso já pode te tranquilizar um pouco. Então você pode organizar o seu tempo da prova, fazendo então essa divisão, né, já ciente então da dificuldade, e você vai então dividir não necessariamente com o mesmo tempo para cada questão. Você pode supor que você vai gastar 5 minutos para uma, né? Olha, esse conjunto de questões, questão 1 a 4, considerei mais fáceis, eu vou gastar 3 minutos para cada, das 5 a 8 eu vou gastar 5, então tenha em mente mais ou menos o tempo que você vai levar para cada uma. E reserve uma parte, né, uns 10% pelo menos desse tempo, para preencher gabarito, revisar a prova, garantir que você vai poder refazer alguma questão caso necessário. Isso é importante porque se você não reserva esse tempo e se você não controla o seu tempo para fazer a prova, às vezes falta tempo depois. Você gastou ali 10, 15 minutos para solucionar uma questão que você não precisava gastar tanto tempo, porque não calculou bem, então você se permitiu gastar um tempo a mais do que o necessário. Então, tendo em mente já esse cálculo do tempo, você pode, inclusive, se estiver com dificuldade, pular. Você pode virar e falar assim, olha, imaginei que eu ia gastar 3 minutos para resolver essa questão, não consegui em 3 minutos, preciso de muito tempo, vou partir para outra, vou continuar pensando nesse meu tempo e uso os 10% que eu tinha reservado, ou um pouco mais, 15, 20, quanto você achar necessário, reservar para o final. Você usa esse tempo para voltar naquela questão que você tinha achado mais difícil e não conseguiu resolver no tempo previsto. Então, aí é uma medida de segurança, inclusive, você pular a questão que está muito difícil. Porque é melhor você pular, responder as outras e depois voltar em uma, talvez nem conseguir respondê-la bem, né? Espero que você resolva todas, mas melhor pular uma do que perder muito tempo em uma questão apenas e acabar deixando de fazer várias outras que você saberia fazer, você teria um resultado melhor. Agora uma outra dica. Uma palavra-chave para se resolver qualquer tipo de questão é a palavra objetivo. Lembre-se dessa palavra então, objetivo. Busque sempre no enunciado de qualquer questão o objetivo da questão. Quando você tem isso em mente, que a questão tem um objetivo, fica muito mais fácil ir bem nas provas. Então, você vai ler, vai pensar, poxa, qual que é o objetivo dessa questão? Porque quem formulou a questão estava pensando em, de alguma forma, verificar a sua aprendizagem. Então, tem um objetivo ali, você vai precisar identificar e responder pensando no objetivo. Outra dica é, então, resolver primeiro as questões que você acha mais fáceis. Se você leu a prova toda, você já identificou quais questões são mais fáceis, quais são mais difíceis. Se você resolve primeiro as mais fáceis, isso ajuda a baixar o seu estresse, te deixar menos ansioso, porque aí você já sabe que você provavelmente garantiu ali uma boa parte dos pontos dessa prova. E a gente sabe que o aluno, quando vai fazer uma prova, está preocupado em ter uma boa pontuação também, né? Então, quando você resolve primeiro as mais fáceis, você já se tranquiliza para fazer as outras que você considerou mais difíceis. As questões em que você tiver dúvida,
porque algumas você já vai resolver de cara, né? Você estudou, tenho certeza que você estudou bastante antes de fazer a prova, então vai responder a maior parte, espero, das questões com facilidade. Algumas você achou que são mais difíceis, tem dúvida, se for uma questão objetiva, por exemplo, entre A, B, C, D e E, será que é será que é a alternativa de resposta, né, é A, será que é a D? Se você está com dúvida, você pode resolver então por eliminação. Você sempre consegue eliminar algumas alternativas de respostas com base em interpretação de textos. Então, leia com atenção, né, as questões, leia com atenção o enunciado, se houver o texto base, o texto base, e as alternativas de resposta com bastante atenção também. Nesses itens, se você interpretá-los bem, com bastante atenção, você vai conseguir verificar quais são as alternativas que não podem ser corretas. E aí, então, você já consegue eliminar uma boa parte das opções, das alternativas de resposta, só com base, então, nessa interpretação de texto. Na interpretação de questões objetivas, aquelas de múltipla escolha, uma parte muito grande das pessoas erram as respostas, esbarrando aí em erros clássicos de interpretação de textos. Esses erros são 3: a redução, a extrapolação e a contradição. Vou explicar agora o que é cada um desse tipo de erro, né? Cada um desses erros. A redução é quando você pega um texto que você precisa interpretar e você se atém só a uma parte desse texto. Então você deixa de considerar todo o conjunto do texto, que é um conjunto mais complexo, se atém a apenas uma parte, uma frase, um parágrafo daquele texto, e tenta resolver a questão com base naquilo. Ou porque, de repente, você leu com um pouco mais de falta de atenção, ou porque te chamou muita atenção aquele item, você concorda com uma ideia defendida naquela frase, algo do tipo. Então, é comum que as pessoas façam a redução do conjunto do texto completo para apenas um pedaço dele. Então, se é um texto maior que traz várias ideias e a pessoa se atém só a uma, ela provavelmente vai solucionar uma questão na prova de forma equivocada, porque ela deixou de considerar o todo, considerou só a parte, só algo específico. E a pergunta pode estar tratando do todo, do conjunto. Outro erro muito comum também é a extrapolação, porque é quando a pessoa sai do texto, sai do conteúdo que foi estudado, e pensa no que ela já viu por aí, já viu na vida dela, já leu em outros lugares. E se a questão está tratando especificamente de um texto, de um conteúdo estudado, um texto base que tem ali, antes do enunciado, as alternativas de resposta, se ela extrapolar, ela tem muita chance de errar, porque ela pode pensar em algo que não tem relação direta ali com aquele conteúdo. É muito comum isso porque nós todos temos um repertório, um conhecimento de mundo. É raro, né, a gente ver uma prova que tudo ali é novidade. A gente conhece algo sobre aquilo, a gente já estudou, a gente já viveu, a gente já viu o telejornal. Então, dependendo do tema que estiver sendo tratado, você pode já ter ideias sobre aquilo. Só que, se a gente está falando de algum tema, a gente está falando, por exemplo, de reforma política, e existe um texto base sobre reforma política. Aí a pergunta quer saber o que o autor fala sobre a reforma política naquele texto, quer saber a opinião daquele autor. Se você extrapola para a sua opinião, para a opinião de algum outro autor que você já leu antes, você pode marcar então uma questão errada. Outro erro comum é a contradição. A contradição é quando você acaba escrevendo uma resposta ou escolhendo uma alternativa de resposta que fala exatamente o contrário do que está no texto. No texto base, do que o enunciado está pedindo, do que você estudou. Parece bobo, né? Como que eu vou falar exatamente o contrário se eu estudei, se eu li o texto base? Mas é porque, às vezes, uma pequena mudança no texto pode fazer com que a ideia
seja contraditória. Vamos pensar um exemplo. A gente tem um texto e tem como opção de resposta uma frase muito parecida com uma outra frase que estava no texto. Mas teve ali uma mudança de vírgulas, teve ali uma mudança de palavras. E essa pequena mudança de pontuação, de uma troca de palavras, faz com que a ideia seja modificada. A gente tem então uma ideia contrária ao que estava no texto. Mas às vezes, se uma pessoa está ansiosa para fazer a prova, ela lê aquilo tão rápido, com um pouco menos de atenção, que ela não percebe que aquela pequena mudança na escrita, na alternativa de resposta, fez a ideia estar exatamente contrária ao que está no texto base. Então, a ideia foi modificada, mas como está escrito de uma forma parecida, a pessoa acha que é exatamente aquilo. Fala, opa, tem algo semelhante no texto, deve ser essa opção. Esses são 3 tipos de erros que acontecem muito, que as pessoas costumam se deparar com eles, né? Costumam errar uma questão ou outra por eles. Então, eu queria falar sobre eles primeiro, para a gente saber o que é mais comum de errar em questões objetivas, né? Questões de múltipla escolha. Vamos ver um exemplo agora de uma questão objetiva e como que ela poderia ser respondida, como que seria alguns desses erros que eu acabei de falar na hora de interpretar essa questão. É uma questão do concurso da Transpetro de 2012. Foi concurso organizado pela Sesgran Rio. Esse exemplo que vocês estão vendo agora, ele tem como texto base, primeiro, um poema do Carlos Drummond de Andrade. Agora, então, você dá uma pausa nesse vídeo, leia aí esse texto base, leia também as alternativas de resposta, o enunciado, as alternativas de resposta e tente resolver. Marque aí a opção que você acha correta. Terminando, você tira a pausa, né? Continua assistindo o vídeo que eu vou ajudar a resolver. Então, pessoal, estão voltando agora a assistir o vídeo porque já fizeram, né, a questão, vocês já responderam a essa questão, né? A resposta certa, então, é a letra A. Né? O medo do marciano origina-se no fato de que as contradições existenciais do homem não lhe fazem sentido. A gente, se for ver o texto, verifica que, primeira parte, olha, o marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir, pensou ele, um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Olha, essa primeira parte toda já mostra que o marciano estava com medo e é uma questão de uma crise ali, né, existencial do ser humano. Então essas contradições existenciais do homem não fizeram sentido ao marciano e ele se assustou. Mas é comum que as pessoas marquem outras alternativas também, que estão erradas. Vamos ver um exemplo de uma que está errada. A letra D. O encontro na rua foi casual, tendo o marciano se assustado com a aparência física do homem. Bem, por que alguém marcaria essa questão? Em nenhum momento no texto, Carlos Drummond de Andrade mostra que a aparência física, né, o rosto do homem, o corpo do homem, assustou o marciano. Se você pegar agora o texto para reler, você vai verificar que não tem, em nenhum momento, algo sobre a aparência física do homem gerar esse susto. Mas por que pessoas marcam isso? Por causa de um daqueles erros clássicos que eu comentei há pouco, que é o da extrapolação. As pessoas têm um repertório, têm um conhecimento de mundo, todo mundo já assistiu aí algum filme sobre marciano, desenho animado que tinha aí extraterrestres, ou qualquer outra história com marcianos, com ETs. E é comum nesses filmes, nesses desenhos, acontecer o quê, né? O homem se assustar com a aparência do marciano e o marciano também, por não conhecer a aparência do homem, se assustar com a aparência física do homem. E aí sai correndo, faz alguma coisa do tipo. Como as pessoas têm esse repertório, às vezes quando elas veem esse texto, elas extrapolam, começam a lembrar do que elas já conhecem, que tem uma situação parecida com a que está na alternativa de resposta, e essa extrapolação, sair do texto,
original que está na questão, faz com que ela marque um tipo de alternativa dessas. Agora, vamos falar sobre as questões discursivas, aquelas em que a gente vai escrever mesmo. Nós temos 3 principais problemas com as questões discursivas nas provas. Pessoas que leem com pouca atenção podem acabar se barrando aí, em alguns erros, como não responder o que está sendo realmente solicitado na questão. A pessoa lê com pouca atenção e acaba se lembrando ali na hora de responder só de algumas palavras do que estava no enunciado, não volta para reler e acaba respondendo outra coisa. Então, às vezes, responde até algo que é correto, pensando no conteúdo estudado na disciplina, mas não responde o que está sendo perguntado na questão. Por exemplo, isso já aconteceu algumas vezes comigo, eu elaborar uma prova e eu estudei com os alunos, né, passei alguns conteúdos de ética e de legislação, mas fiz a pergunta sobre legislação e o aluno me responde algo correto sobre ética. Só que a pergunta era sobre legislação, não era sobre ética. Se a pessoa não deu a resposta do que eu pedi, a resposta está errada. Por mais que o que ela escreveu faça sentido, mas não era o que estava sendo perguntado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu estou respondendo realmente ao que está sendo solicitado? Ou eu estou fugindo da questão? Se estiver fugindo do que está sendo solicitado na questão, a resposta não vai estar correta. Também, quando se lê com pouca atenção, é comum responder só parcialmente o que está sendo solicitado. Então, se você tem alguns pontos a serem abordados na sua resposta e você só responde a um deles, só aborda um dos pontos solicitados, a sua resposta está incompleta. Também não está uma resposta interessante, né? Não está totalmente adequada. Outro erro em questões discursivas é não entender ou não prestar atenção em qual é o gênero textual solicitado na escrita do seu texto de resposta. Por exemplo, a questão às vezes solicita como resposta a ela um texto dissertativo. E aí, se a pessoa responde só com tópicos, ela não fez uma questão dentro do gênero textual que foi solicitado. Foi solicitado uma dissertação, né, um texto dissertativo, e a pessoa põe só uns tópicos para responder. O conteúdo até pode estar parcialmente ali adequado, mas o gênero está errado, então não é uma resposta adequada também. Deveria ter sido feito um texto dissertativo. Atenção ao enunciado, lembrando dos objetivos da questão. Se você ler com calma, você vai identificar então o que é necessário escrever, ou seja, qual vai ser o conteúdo da sua resposta e como você deve escrever o texto. O enunciado sempre te mostra isso, ele sempre deve mostrar o conteúdo, né, o que você deve abordar para responder a pergunta e o gênero, se estiver sendo solicitado um gênero específico, se você ler com atenção, você vai identificar que gênero é esse. Se não estiver sendo solicitado nenhum gênero específico, então você faz um texto com o gênero que você achar mais adequado. Em qualquer tipo de questão discursiva, organize a sua resposta. Quando a gente tem uma questão discursiva para fazer e começa simplesmente a escrever direto, assim, do nada, é comum que você se atrapalhe um pouco na hora da resposta. Então, se você organizar a sua resposta, você tem mais chance de sucesso. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, escrever num rascunho palavras-chave que você deve abordar, né, para você se lembrar, então, do que você vai escrever. Há questões que pedem para você fazer o texto dissertativo sobre um determinado tema, como eu tinha falado agora há pouco. Nesse caso, então, é bom a gente lembrar que o texto dissertativo é um texto como aquelas redações que você fazia, né, no ensino médio, em outros momentos da sua vida. Você se lembra do texto, né, dissertativo argumentativo? Lembra como que era? Quando o professor pedia, olha, faça um texto dissertativo argumentativo. É isso mesmo, é aquele texto do jeito que você fazia antes. É aquele texto em que você defende ideias, pontos de vista sobre um determinado tema. Todos nós já fizemos em algum momento textos dissertativos e já lemos textos assim, né? Como os artigos de opinião, por exemplo. Então vamos ver agora um exemplo de questão discursiva e como que seria aí a solução dela. Essa questão é uma questão
que foi usada, ela foi aplicada na prova do ENAD de 2014. De novo, faça uma pausa então, aí no vídeo, leia a questão que está na tela e daqui a pouquinho você volta para o vídeo porque eu vou ajudar a pensar em como respondê-la. Então, já leu, né? Voltou para o vídeo, vamos agora ver de novo aí o enunciado dessa questão para identificar os objetivos da questão, ou seja, né, entender o que você precisa fazer para respondê-la adequadamente. À medida em que você identificar cada objetivo a ser cumprido com o seu texto, você pode sublinhá-lo no enunciado ou escrevê-lo em forma de tópicos num rascunho. Você pode fazer aí essas anotações como você preferir. Vamos ver quais eram então esses objetivos dessa questão. Olha, você tinha que redigir um texto dissertativo. Você precisava também abordar consequências do uso frequente de transporte motorizado, como os carros, para o desenvolvimento sustentável, ou seja, escrever sobre os impactos negativos do uso frequente de veículos motorizados. E você precisava também apontar 2 ações de intervenção para que as pessoas usem mais a bicicleta como meio de transporte. É isso que estava pedindo aí, né? No enunciado, na letra A e na letra B. Como que seria o seu texto, então, para responder bem ao que essa questão solicita? Primeiro, você deve escrever um texto apenas. É um texto dissertativo, uma redação. Você não poderia escrever uma resposta para a letra A e uma outra resposta para a letra B, como eu verifiquei já que vários estudantes fizeram nessa prova do ENAD. Então isso estaria errado, você precisa fazer um texto só. O seu texto ele deveria trazer alguns argumentos relacionados ao que se pede na letra A e na letra B. Então um texto só que responda aí ao que estava escrito na letra A e na letra B. Para isso, você precisaria, por exemplo, abordar o aumento da emissão de poluentes atmosféricos, aumento da temperatura local e global, o aumento do consumo de combustíveis. Também poderia falar sobre o fato do aumento da frota de veículos, promover congestionamentos urbanos, entre outras possíveis abordagens. Você poderia então pensar aí quais são seus argumentos sobre o que estava ali na letra A e elencá-los num texto dissertativo. Para sugerir intervenções, você poderia pensar também em algumas opções, que poderiam ser, por exemplo, a construção de ciclovias, criação de pontos de aluguel e empréstimo de bicicleta, construção de bicicletários, políticas públicas e campanhas publicitárias de incentivo ao uso de bicicleta pela população, entre outras ideias que você poderia ter também, que estivessem coerentes com o que está sendo solicitado na letra B. Então, um texto só que trouxessem esses pontos. Com o texto pronto, vale a pena então revisá-lo. Além de verificar questões formais, como pontuação, ortografia, que também é importante, é legal verificar se você alcançou tudo o que você tinha identificado como os objetivos da questão, que são, na verdade, os objetivos do seu texto. Se você faz um texto dissertativo e abordar as consequências do uso frequente dos veículos motorizados, se você sugeriu 2 ações para aumentar o uso de bicicletas, você conseguiu então elaborar uma boa resposta àquela questão que a gente leu. Agora eu vou dar uma última dica sobre como que a gente faz bem uma prova. Use todo o tempo da prova, o tempo completo que você tiver. Dá vontade de acabar mais rápido, né? Principalmente se você já terminou a prova, você fala, opa, eu vou sair, vou fazer um lanche, vou para casa mais cedo. Dá essa vontade. Mas um pouco a mais que você fica, aproveitando esse tempo que você ainda tem, para fazer a revisão de todas as questões, pode garantir que você verifique algum erro numa questão, né? Você marcou ali uma opção e relendo você verificou que estava errada, devia ser outra. Verificar que numa questão dissertativa você poderia incluir algum tópico, algum argumento a mais que seria interessante para enriquecer a sua resposta, né? Então, em questões discursivas. Então, esse tempo que sobra, se você terminou antes, use ele.
leia uma segunda vez, se você tiver tempo, leia uma terceira. Não vai ser um tempo tão grande assim, que vai fazer tanta mudança na sua vida. É melhor gastar esse tempo, porque numa segunda leitura, às vezes até numa terceira, você consegue verificar algumas coisas que deveriam ser melhoradas e você consegue então um resultado melhor na sua prova. Bem, essas seriam as dicas que eu queria dar para vocês. Espero que sejam úteis e bons estudos, boas provas.